famílias serão diluídas, né? Serão sucumbidas. E é claro que tudo isso por trás tem uma mão de Satanás querendo destruir aquilo que Deus criou. Por isso, nós que somos igreja, preterimos sempre a família, né? Preferimos sempre a família, né? Valorizamos a família e vamos enfocar sempre os nossos relacionamentos. Dia 15 de junho, eu dei uma palavra aqui de manhã, cujo tema era quando Deus diz não. E hoje eu vou concluir, tá bom? Teve alguém lá que entrou no nosso grupo da internet, né? Nosso canal, e perguntou lá, semana passada, pastor, quando é que o senhor vai concluir? Então eu vou concluir hoje, quando Deus diz não. Tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 69. Por que é que Deus diz não? Quando é que Deus diz não? Né? A que custas Deus diz não? Eu vou dar uma passada rápida naquilo que nós já vimos para chegar ao ponto que eu quero concluir hoje. Leia comigo, João 6, 60 a 69. Todos juntos? Vamos no telão? Muitos, pois... Mais uma vez, todos nós. Muitos, pois... Sabendo, pois... Muito bem. Teologicamente, nós temos vazão aqui para discutir muito essa questão de predestinação, de eleição, mas nós não vamos cair nessa. Vamos tratar daquilo que Deus nos dá como referência para pensarmos que é muito complicado entender que muita gente nos últimos tempos vão deixar de seguir a Jesus por conta das mentiras ou pela desobediência dos últimos tempos. A Bíblia fala através do apóstolo Paulo que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, né? E aí ouviriam e creriam em doutrinas demoníacas, e nós temos que tomar todo o cuidado, porque quando é que nós pensamos que poderíamos nos afastar de Deus, uma vez que há pessoas que creem e servem o Senhor a vida toda? É quase que impossível. Essa semana eu estava ouvindo um pastor presbiteriano falando sobre essa questão da eleição, falando essa questão da predestinação, e uma das questões que isso não se define, né, porque os teólogos sempre morrem discutindo e ninguém chega a conclusão nenhuma, mas uma das questões que mais me chama a atenção é exatamente saber que se há uma predestinação, por que alguns no final vão abandonar a fé? Então eu e você precisamos observar exatamente que muitos serão tentados, e a Bíblia diz que aqueles que são de Deus não vão abrir mão. Não vão abrir mão daquilo que creem. Não por outra questão, senão pela fé e obediência. E aí nós tiramos de Deus a responsabilidade dessa questão de dizer quem vai e quem não vai, porque nós temos o poder da escolha. Hoje nós escolhemos, a gente vai levantar da cama hoje, eu escolhi, mas foi difícil. Com esse friozinho, né? Eu saindo de uma gripe, eu falei, Mário, dirige o culto que eu estou igual o Beija-Flor. Não sei se você sabe, mas Beija-Flor, ele
no dia anterior, ele faz peripécias, ele voa com toda velocidade, mas a hora que ele vai dormir, ele pousa num galhozinho e ele hiberna. Ele hiberna mesmo, ele desliga. De manhã o beija-flor está morto, o coração dele está batendo devagarinho. Eu amanheci hoje com um beija-flor. O coração estava batendo devagarinho para levantar, madama, foi uma dificuldade. E quando eu penso sobre a realidade espiritual, eu penso que muita gente está assim, vai diminuindo a sequência, a frequência e a condução no relacionamento com Deus, que chega ao ponto de qualquer tipo de doutrina boba, vã, tem roubado a fé de muita gente porque está se diluindo no relacionamento com Deus. E é exatamente nesse momento que a gente observa aqui que os próprios pessoas que estavam andando com Jesus estavam questionando ele de muitas coisas, e em determinado momento Jesus perde a paciência e diz para ele assim: vocês vão fazer o quê? O que vocês querem fazer? E aí vem aquela palavra maravilhosa que diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, porque só Jesus pode dar a prerrogativa da salvação eterna, porque só ele ressuscitou. Aí tem gente que fala aí que Maria ressuscitou, não tem isso na Bíblia. Quem mais que ressuscitou? Ninguém sabe mais. Não vamos entrar nisso porque a Bíblia não fala isso e nós só defendemos aquilo que a Bíblia diz. Não é uma questão de religião, é uma questão de entendimento e obediência. Por isso observo que na grande realidade todos nós vivemos isso, é que Deus quer que todo ser humano há séculos se converta. O desejo de Deus é que todo ser humano se converta a Ele, porque uma vez convertido a Ele em Jesus, não podemos de maneira nenhuma viver outra expectativa a não ser essa, Ainda que sejam pessoas cruéis, ainda que sejam pessoas violentas, ainda que sejam pessoas abusadoras, ainda que seja, o que a Bíblia diz é que o Senhor quer salvar todos, quer salvar a todos. Por isso o homem tem o poder da escolha, porque nós somos uma geração sem propósito, sem comprometimento, egoísta, mimada. Essa é a nossa geração. Mas a pior coisa que eu vejo como pai é quando um filho está em desobediência. Quem é pai aqui vai se identificar com isso. Quando um filho está em desobediência ao pai, qual é o nosso sentimento? Ira, raiva, dá vontade de dar umas pegadas, não sei o que, tal, mas o maior sentimento não é esse. O maior sentimento é de decepção. O maior sentimento é de decepção, regado a: esse cara não me ama, não é possível. Eu passei a vida toda trabalhando para manter a casa, eu passei a vida toda para dar estudo para ele, eu passei para ela, eu passei a vida toda e de repente esse filho, essa filha sai do caminho, sai do propósito. O maior sentimento que vem no coração do pai nessa hora é um sentimento de desamor. Deixa eu falar para você, esse é o sentimento de Deus. Esse é o mesmo sentimento de Deus quando o homem se afasta do propósito dele. Quando sai da obediência para a desobediência. Eu creio que hoje nós não temos mais aquele discurso de Deus vai descer o chinelo, e eu já ensinei para você não falar isso. Deus não vai descer chinelo porque o pecado já cumpre isso. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Mas nós não somos e não vamos colocar Deus num cabresto como se ele fosse o nosso cachorro e falasse: pega Deus, pega Deus, pega Deus. Não vamos fazer isso. Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, diz a palavra. Não vamos nessa prerrogativa de colocar Deus na nossa caixinha. Foi isso que eu falei no último dia 15. Então, a busca de reconhecimento é a prédica de muita gente que tem se relacionado com Deus e por isso tem se afastado de Deus, porque muitas vezes não supre a sua expectativa. Deus não tem responsabilidade com a sua expectativa, irmão. Deus não tem responsabilidade com a sua expectativa. Deus tem responsabilidade com a sua vontade. Entendeu ou não?
Porque a sua expectativa ela é humana, mas a vontade de Deus ela é soberana. Deus sabe o seu futuro. Então a primeira coisa que a gente pode já, fechando aqui o sermão, quando é que Deus diz não? É quando Ele, na sua soberania, sabe que aquilo que você pediu vai te levar para um caminho de destruição, e como pai que ama, Ele diz não. Nós não fazemos isso com os nossos filhos? Vai sair meia-noite de casa, não vai não. Ah, mas pai, eu já estou com 20 anos. Não vai não. Por quê? Porque eu quero o seu bem. A madrugada é louca, assassina, perdida. Os demônios estão soltos. Como se eu não tivesse o dia todo, né? Mas a noite é pior. Terceira hora, nós somos acordados de madrugada para orar. Por quê? Porque é a hora da batalha, né? Na semana eu fui acordado a semana toda, 3 horas da manhã. O Espírito de Deus está acordando, não preciso nem marcar com ele mais não, ele já está marcado comigo. Já olho para o relógio, 3 horas, já começo a orar porque a batalha está acirrada. Não durma nesse negócio. Não fique desatento em relação a isso. Quem de fato queremos muitas vezes enganar, se nunca seremos o centro das atenções, muito menos das destruições. Tem gente que tem uma autocomiseração tão grande, que ela se acha o centro das destruições, ou o centro das atenções. Não, menos, vai devagar. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus conhece e até entende muitas vezes as nossas dúvidas. Só Deus não entende a nossa infidelidade. Deus conhece suas dúvidas, Ele até entende. Ele só não entende a nossa infidelidade. Porque Ele espera que confiemos nele o suficiente para obedecê-lo e usufruir da sua boa vontade. É uma construção. Né? Olhando para a palavra, vejo sempre que já parou para pensar quando, em relação à nossa inconstância, quantas vezes nós titubeamos na fé? Muitas vezes. Tem hora que a gente coloca Deus em xeque, tem hora que a gente questiona Deus. É só ver uma coisa ruim acontecer que a gente pergunta, onde estava Deus? Né? Na América aconteceu isso. Começaram a questionar por que começou a acontecer tanta desgraça, tanta matança, gente invadindo o colégio, atirando nas crianças, e aí perguntaram, por que está acontecendo? Onde está Deus? Acho que a filha de Billy Graham respondeu, tiraram Deus do colégio, tiraram Deus do ensino, tiraram Deus do país, estão tirando Deus da escola e depois a culpa é de Deus? Estão tirando Deus de tudo, depois a culpa é de Deus? E essa é a resposta que o ser humano não sabe dar. Conquanto que, observando sempre a palavra, alguém disse que a fé surge onde é menos esperada e falta onde deveria sobrar. Posso te falar uma verdade diante dessa frase? Tem gente lá fora que tem mais fé do que muita gente que está aqui dentro. Por isso que nós não podemos perder a noção do nosso relacionamento com Deus. Você tem que saber o seu relacionamento com Deus. Eu tenho que saber o meu relacionamento com Deus. Nós temos que saber o quanto nós estamos dedicados. E dedicação significa comprometimento com isso. Porque quando vem a tentação ou quando vem as perdas, as dificuldades, muita gente se perde por conta exatamente disso. Alguém disse assim, cremos e descremos uma centena de vezes por hora. É o que ajuda a manter a nossa crença ágil. Mas tem gente que perde a fé.
Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está acostumado com a igreja. Aqui não é lugar de gente acostumada com a igreja. Deus não procura acostumados com a igreja. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, domingo de manhã, por que você não pode deixar de vir para esse encontro? Porque é aqui que a gente alinha algumas coisas que precisamos alinhar na nossa trajetória com Deus. Hoje à noite eu vou pregar o evangelismo, para ver se almas se rendem ao Senhor, mas de manhã é a hora que a gente alinha o nosso propósito com Deus, para entender exatamente essas coisas todas, para dizer que temos fé, ela precisa ser exercitada, senão como poderemos provar? E para ser exercitada, nós viveremos algumas lutas, porque ninguém exercita a fé numa vida boa. O maior momento de exercício da fé é na batalha, na luta. Nós somos alinhados e moldados por Deus no deserto. Não é na hora que você está na bonança, na hora que você está descansando, na hora que você está dormindo. Não, é no deserto, é lá, na hora que o pau está quebrando, na hora que a notícia chega e diz, está internado e o médico ainda não sabe o que é. Essa é a hora da fé. Veio o diagnóstico e não é fácil. Essa é a hora da fé. Agora, se eu não estou treinado até aqui para ter fé, na hora que a pancada chega, o que a gente faz? Se rebela. Se rebela. Não é? E é esse o perigo. Então, muitas vezes, Deus diz não quando percebe que o nosso coração é um coração apenas rebelde, frequentador de igreja. Não tem compromisso com nada de Deus, né? São essas demandas perigosas. Na verdade, Jesus não espera que todos os homens venham a crer nele. Mas, na verdade, espera, né? Mas a iniciativa de atrair o homem a ele é dele mesmo. E a responsabilidade de crer e seguir é do homem. Nós somos chamados para isso. Aquele momento da história que nós acabamos de ler aqui, Jesus estava perdendo um pouco a popularidade. Seus discípulos não o consideravam tanto assim, já que esperavam um revolucionário político. Aí eu falei, me lembro, que eu disse assim, quando nós tornamos algumas coisas que são fortes, poderosas, em comum, a gente começa a desvalorizar. Eu até dei o exemplo de Uzá, que tocou na arca quando Davi estava entrando em Jerusalém, lembra? Ele morreu e foi fulminado, por quê? Porque ele achou que aquela arca vivia na casa dele e não tinha poder nenhum. Quando nós tornamos aquilo que é santo como coisa comum, a gente desvaloriza, não é? Então, assim, uma das coisas que a gente pode aprender aqui é: nunca conte para os outros o pulo do gato. Quem já ouviu isso? Nunca conte para os outros o pulo do gato. Porque, lembra a história da onça? Essa aqui é para quem é velho, né? A onça e o gato estavam numa parada lá, né? E aí parece que a onça pediu o gato para ensinar ela todos os pulos, né? E o gato ensinou, menos um. Na hora que a onça falou assim, agora eu vou comer esse bichano, né? Que ela deu o bote, ele deu um voo, saiu assim pela tangente, escapou da onça, e a onça falou, ué, esse você não me ensinou. É claro, se eu vou ensinar tudo, eu ia morrer, né? A gente tem que tomar cuidado para não ensinar todos os pulos, todos os detalhes, não entrega tudo, não é? É o comum, se não vira comum e acaba se autodestruindo com muita facilidade, né? O que aconteceu aqui é que muitos destes que estão, Jesus é amigão, Jesus é, né, parceirão, já nem chamava de Jesus, mas era Jé, fala Jé, né? Muito próximo, a gente começa a botar apelido, é ou não é? Quando começa a andar junto, começa a botar apelido, tem uns apelidos aí que, né, estranho pra caramba, mas é coisa de amigo, é coisa de quem anda junto. Não torne muito comum essas coisas que são santas, exatamente para não vulgarizar, tá? Vulgarizar. Aquilo que é santo precisa continuar sendo santo. Por exemplo, tem muita gente hoje que está tornando aquilo que é
bênção em coisas vulgares. Eu falei também aqui, estão fazendo, Rogério toca muito em casamento, estão fazendo dos casamentos, hoje qualquer pé de cachorro vai lá e abençoa o casamento. Jesus, quando foi batizado, escolheu João para batizar ele. Não torne aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é abençoador, comum. Porque isso é a derrocada da raça humana. A família começou a ser deteriorada exatamente porque, eu falo sempre em encontro de casais, agora no início de agosto, vou falar em Teresópolis, como eu faço todo ano. E lá eu falo sobre isso e falo aqui na igreja sempre. A gente parou de cobrar dos filhos a bênção, lembra? O filho falava, benção mãe, benção pai. E a gente parou com isso, não é? Ora, se o pai e a mãe abençoam, Deus abençoa. Por que acabar com isso? Então tem certas coisas que a gente vai acabando e nem percebe, não é? Essa comunhão, essa unidade precisa continuar acontecendo dentro de casa. Naquele momento então da história, tudo o que era muito santo se tornou comum. E aí, a gente começa a desvalorizar. Diante da tragédia que aconteceu em Comendador Venâncio, há 15 dias atrás, um menino matou o pai, a mãe e o irmão, lembra? Isso alerta a gente para a gente começar a captar dos nossos filhos um relacionamento mais perto, mais próximo. Se aproxime mais dos seus filhos. Eu louvo a Deus porque aqui a gente está sempre falando sobre isso. Nós tivemos um final de semana, sexta para sábado, ontem, né? Um encontro aqui com as nossas crianças. Tinha mais de 100 crianças aqui, fora o pessoal que trabalhou, né? Pastora Zilma encabeçando muita gente boa aí, a turma carregando, montando, desmontando. Foi um negócio surreal, maravilhoso. Isso atrai a criança à igreja e sela na vida da criança um propósito de relacionamento com Deus e também condiciona os pais a serem os tutores espirituais dos seus filhos. E aí eu vou te dar um recado também importante. Não deixe os seus filhos esperando no colégio. Deu a hora, você tem que estar lá esperando. Entendeu? Deu a hora, você tem que estar lá esperando. Nós precisamos nutrir cada vez mais proximidade com o coração dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a rede social entrou dentro da nossa casa, né? Está lá dentro, minando a cabeça dos nossos filhos. As redes sociais não têm mais controle, mas nós precisamos estar perto deles. Por quê? O que se nota hoje nos nossos filhos é uma frieza relacional em relação aos pais. E aí eu vou voltar naquilo que eu digo sempre. Dê cada vez mais tarde celular aos seus filhos. Fiscalize as suas redes sociais. Fiscalize o celular dos seus filhos, senão você vai se decepcionar. Fatalmente, né, é perigoso. Voltando ao texto, as multidões não estavam aptas a suportar as tensões das palavras de Jesus, que eram tão profundas e eram de discipulado rigoroso. Para testá-los naquele momento, Jesus se reúne com os 12 e faz a pergunta em questão: vós também vão me deixar? Por isso que a minha concentração aqui no tema é: se Jesus não fizer, não der, não te abençoar, não te suprir, você também vai deixá-lo? Porque essa é uma pergunta retórica para a nossa geração. Porque tem gente que está deixando a igreja por menos coisa. Não gostei do que o pastor falou, estou achando que ele está mandando um recado para mim. Não gostei da forma como aquela irmã falou comigo, aquele irmão falou comigo, não sei o quê. Está uma turminha do mimimi. Dá vontade de pôr um bambu e dar uma surra. Porque a estratégia do inimigo é criar essas dissensões. Eu e você não podemos dar essa vazão. Me lembro que eu fui bem mais enfático no dia 15, hoje eu estou mais calmo.
A gente tem que tomar cuidado. Não vou mandar recado para ninguém aqui na frente. A hora que eu tiver que falar com você, vai ser lá embaixo. É olho no olho. Porque daqui do púlpito você fala aquilo que o Espírito está mandando. Quem pega para si é porque está ouvindo o Espírito. Agora, se você só pega aquilo que te fere, te machuca, doutora Fernanda. Vai procurar uma psicóloga. Doutora Janilce. É tanta Jani aqui que eu engulo. Tem mais psicólogo aí. Vai procurar, vai se curar. Vai tratar isso, vamos fazer veredas. Vamos para uma vida vitoriosa. Vamos, sabe? Porque senão você nunca vai crescer. Eu nunca vou crescer. E aí a gente fica menino na fé. E menino na fé, só o sangue do Cordeiro. Essa é uma palavra diretiva exatamente para isso. Jesus não era naquele momento para eles um Moisés. Veja o texto em Mateus 10, 34 a 39. Porque Jesus não veio para trazer o maná. Jesus não veio para ficar paparicando a gente. Pelo contrário, em determinado momento do texto, Jesus vem para o confronto. Mateus 10, 34 a 39. Leia comigo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, é sobre isso que Jesus está falando. Ele não está falando em dissensão familiar. Ele está falando que, num determinado momento, quando ele entra na vida das pessoas, vai haver guerra dentro da família, porque tem gente que não entende. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está falando? Não é o que estão falando lá fora. A gente vai criar uma igrejinha que aqui a gente faz do jeito nosso. Porque a nossa maneira de entender o Evangelho é nossa. Vai ser uma igreja, vai ser louvor, vai ter levantamento de mão, vai ter tudo lá, menos adoração sincera a Deus. Por quê? O que Jesus fala aqui é, se você não negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz, impossível será segui-lo. É só uma aparência de igreja. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muitas aí abrindo porta cada dia. Povo enganado, achando que está adorando a Jesus. Gente, eu vi um vídeo essa semana de um encontro de macumbeiro. Música de louvor. Assusta, gente. Nos últimos tempos, as coisas já estavam previstas. Por isso que vai haver um ecumenismo antes de Jesus voltar. Todo mundo em nome de Deus. Ah, legal, bacana. Qual Deus? Qual Deus? Toma cuidado, viu? Fica ligado. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, e quem ama filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, ele não veio só para nos trazer bênçãos materiais, mas muitos mais ainda veem Jesus pelos seus manás. Vou lá porque Jesus vai resolver o meu problema. Vou ficar na igreja do pastor Outro, porque está muito problema aqui em casa, então Jesus vai resolver meus problemas. Se você vier só para isso, não vai resolver o seu problema.
Você tem que vir para ser verdadeiro adorador. Entregar sua vida para Jesus. Porque aí os seus problemas vão ser diluídos, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não é para, é a partir. Não é? Porque senão a gente negocia essa questão com Deus. Mesma coisa o dízimo, oferta, eu falei isso na quarta-feira. Nós vamos continuar a próxima quarta-feira falando sobre batalha espiritual na finança. Eu não trago dízimo e oferta porque eu estou negociando bênção com Deus. Eu trago dízimo e oferta porque eu quero trabalhar na obra, eu quero investir meu dinheiro, meu recurso na obra de Deus que eu estou vendo avançar. Se o muro de 200 metros, pedacinho lá, ficou em 20 mil, você imagina a hora que a gente for fazer o muro inteiro, né? Vai ser um pedação, vai ser uma grana boa. Mas você está investindo numa obra que, no futuro, de repente, seu filho, seu neto, vão estar adorando o Senhor lá num lugar que você semeou. Eu colaborei em muito, nos 14 anos que eu fiquei na Segunda Igreja Batista de Campos, com a obra que foi feita lá. Eu deixei a minha colaboração lá, minha família deixou, né? Nós ajudamos a construir também aquele prédio lindo lá. E é isso que importa. Porque nós estamos investindo no reino de Deus. No verso 66, a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos abandonaram a Jesus e não andaram mais com Ele. Olha só que loucura. E é isso que me assusta, porque é o que está acontecendo hoje também. Veja, se aqueles homens que viram Jesus fazer o que fez, deixaram Ele, você imagina agora. Mas a pergunta é, por que um discípulo deixaria Jesus? Em primeiro lugar, para a gente encerrar, quando os milagres deixam de acontecer. Quando os milagres deixam de acontecer. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não diz para nós que Ele vai fazer milagre na nossa vida a hora que a gente quer. Porque milagre para crer em Deus é para ímpio. Não é para salvo. Salvo crê independente de milagre. Você pode dizer amém? Amém. Salvo crê em Jesus independente de milagre. Por quê? Por que que o salvo crê em Jesus independente do milagre? Pensa. Pensa. Toca aí, cara, você é fera. O maior milagre é a salvação humana. O maior milagre é a salvação humana. Você está aqui hoje, foi o maior milagre de Deus. A partir de agora, eu creio, porque antes aconteceu comigo. Se vai acontecer, se não vai, eu não preciso disso para crer. Eu preciso crer naquilo que aconteceu já comigo. Gente, que aqui para nós, pensa, a coisa mais difícil que tem é se convencer alguém de determinada coisa. Porque a gente crê em muitas coisas. E o povo brasileiro é místico à beça. Você lembra quantas vezes você fez simpatia? Quantas vezes você acreditou que o pé de coelho dava sorte? Quantas vezes você acreditou que essas tranqueiras que a gente aprende aí pelo Brasil afora? E se você viajar ao Brasil, cada lugar do Brasil tem uma tranqueira diferente que o povo crê. Entendeu? Ontem eu estava vendo alguém falando sobre os índios e tal, e sobre uns determinados demônios e tal. Tem gente que crê em cada loucura que a gente não tem noção. A Índia, por exemplo, né, crê que os bois são sagrados. Ainda bem que aqui não é, né, que a gente pode comer um churrasquinho. Porque é uma loucura. Veja, para você concluir, despertar e converter um coração desse jeito, isso é um milagre. Então, por que que os discípulos abandonaram Jesus? Quando os milagres deixaram de acontecer? Porque falta fidelidade e continuidade aos seus discípulos para andar com Ele. Porque estes desertores têm músculo para uma luta, mas não têm coragem de vencer as suas mazelas morais e de enfrentarem o diabo. Precisamos ter cuidado porque na falta de fé passam a existir em nós todo tipo de mentiras
e ameaça. Porque a gente passa a não acreditar que Deus é soberano, poderoso. A gente começa a acreditar e ter medo em tudo, medo de tudo. E aí, vale a gente ressaltar que, cuidado com o que você anda ouvindo, assistindo. Porque é isso que mina a cabeça da gente. Por muitas vezes nos retraímos por falta da evidência de Deus, mas nós já somos a evidência de Deus. Escolhemos-nos diante do sofrimento e da desilusão, ou desertamos por ser mais fácil. Mas não é, porque você vai viver momentos que você vai dizer o que os discípulos disseram: para onde nós vamos? Só o Senhor pode nos socorrer agora. Para onde iremos nós? João 6,68, respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É escolher ser escravo alforriado de Jesus ou escravo condenado do diabo. Assim como naquela época, muitos hoje se aproximam ou se afastam pelas mesmas coisas. Incredulidade ou pelas promessas de Jesus. Como diz o cancioneiro popular, a vida tem 1000 ondas como um mar, num ir e vir do infinito. Quem lembra disso aqui? É assim na cabeça das pessoas hoje também. Mas daqueles que insistem são os que vão herdar o reino de Deus. Efésios 4,14, abre aí. Vou encerrar para a gente ir embora. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não somos ondas nem areia que o vento leva dali para cá. Nós somos quem crê que anda pelas promessas do nosso Senhor. Hebreus 3, 17 a 18 diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Os desobedientes seguiam uma promessa, mas a desobediência os impediu de chegar. Os desobedientes seguiam uma promessa, saiu de uma prisão do Egito, estavam no deserto, mas tinham uma promessa, a nova Canaã. Nós temos essa mesma promessa, mas muitos se perderam. Por quê? Porque foram iludidos no deserto, e Deus cuidando, e Deus abençoando, Deus protegendo, Deus alimentando. Eu falo muito sobre isso aqui. Por isso eu creio, irmãos, que o que mais entristece o coração de Deus é a desobediência, no sentido de sentir preterido. Cuido, protejo, abençoo, salvo, e a pessoa desobedece. Aí o pai põe comida na mesa, dá roupa, paga a internet, paga não sei o quê, e de repente o moleque chega lá com a arma do pai, drogou o pai, põe a arma na cabeça, e você sabe que ele filmou tudo para a namorada ver. O que nós estamos criando dentro de casa? Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? É hora para a gente parar e pensar, porque é exatamente isso que muitos de nós estamos fazendo com a nossa fé, porque ela é muito fluida, muito fácil, ou muito superficial. Alguns escolheram não negociar. Vou ler rapidinho. O homem de Deus não aceitou o engambelamento de Jeroboão, 1 Reis, capítulo 3, verso 8. Porém, o homem de Deus, era Aías, disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água deste lugar.
Alguns escolheram não negociar, mesmo não lhe dando popularidade. O rei Josias não perdeu o foco. Segundo Reis, capítulo 22, verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Jó disse: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardarei os seus caminhos, e não me desviarei dele. Ainda que o maná não caia, ainda que Deus não faça mais milagres, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas não arregaram para adorar outro Deus. Daniel na cova dos leões e muitos outros. É desses homens que nós precisamos estar focados e ver daquilo que eles fizeram. Mas por que continuar, mesmo se Deus não fizer mais milagres? Mateus 5, de 3 a 13, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Bem-aventurança está ligado diretamente a cumprimento de propósito. Sabe por que que Deus diz não, então, muitas vezes? Primeiro, porque Ele quer muitas vezes nos proteger. Quando é que Deus diz não, então, pastor? Quando Deus sabe que lá na frente a gente está ou estaria desprotegido e desguarnecido, iria nos causar dano. Segundo lugar, por que que Deus diz não? Por causa de direção. Ele pode estar nos guiando para um caminho diferente do que nós queremos, um caminho que seja mais alinhado com a sua vontade e propósito para a nossa vida. Por que que Deus diz não? Por causa de propósito. Deus pode ter um propósito maior em mente do que aquele que nós temos. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que que Deus diz não? Porque Deus muitas vezes quer limpar pecado. Em alguns casos, um não pode ser um lembrete de que precisamos nos afastar do pecado, para que Deus possa nos ouvir e abençoar, como mencionado em sua palavra. Quando Deus diz não, e como reagir ao não de Deus? Confiando, porque muitas vezes a desobediência é a soma de desconfiança. A desobediência é a soma de desconfiança, de rebeldia ou de ignorância. 3 coisas. Por que que eu desobedeço? Primeiro, porque muitas vezes eu desconfio que Deus não é Deus. Eu desconfio que Deus não vai fazer. Eu desconfio que Deus não é quem Ele diz. Eu desconfio de Deus. Só que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus quem não tem fé. E desconfiança é o inverso de fé. Segundo lugar, por que que às vezes eu desobedeço? Por causa de rebeldia. Eu escolho minha vontade em primeiro lugar. É por isso que muitas vezes Deus diz não, porque precisa quebrar um estratagema de desobediência na nossa cabeça. E por fim, muitas vezes Deus diz não e a gente se rebela e desobedece por causa da ignorância, não sabe mesmo. Tem gente que não conhece a Deus. Tem gente que anda aqui na igreja, faz tudo no meio da gente, mas ainda não conhece Deus. Você olha pelas orações. Quando alguém vai orar, você vê uma falta de intimidade muito grande.
Quando é que eu começo a reagir e dizer não a Deus? Quando nós desconfiamos, quando nós buscamos sabedoria além daquilo que achamos que Deus tem. O reagir ao não de Deus, muitas vezes, é um fortalecimento de fé. Aproveita o não de Deus como uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e dizer: eu sei, Deus não me deixou ir porque Ele está me protegendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quem crê nisso? Vamos cantar isso agora? Vamos cantar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o texto que eu amo da Bíblia. Não, pastor, o senhor gosta desse texto aí só porque o senhor acabou de pregar uma coisa e está falando o inverso. Porque você acha que Deus vai dar um jeitinho sempre de te fazer aquilo que você quer. Não, Deus vai dar sempre um jeitinho de fazer aquilo que Ele quer em detrimento do meu benefício, melhor para mim. Não o que eu quero, é o que Ele quer. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo que seja difícil, agradecer a Deus pelo não. Eu quero que você saia dessa manhã aqui pensando exatamente isso. Quando a coisa não acontecer do jeito que você quer, peça a Deus instrução e discernimento e diga: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Porque me importa cumprir a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém ou não? Amém. Vamos ficar de pé? Gisele e Rodolfo vão ter bebê na terça-feira. Vamos orar por eles? Vem cá para cá, cá para frente, barriguda. Marido também tem que ficar barrigudo, você ficou ou não? Trabalhando muito, deu nem tempo, né? Sobe aqui. Cadê Vera? Vera, vem cá. Põe a mão na barriguinha de Gisela aqui. Outra mulher aqui. Pode vir aqui. Vem cá, Rose. Sobe aqui também. Uma de um lado, outra do outro. Qual é o nome do bebê? Nalu. Nalu vai nascer na próxima terça. Deus esteja abençoando todo o procedimento médico. Coloca a mão aí na barriguinha. Eu te vi tão novinha, agora vendo ser mãe, né? Muito bacana, muito bom. Honra para mim tê-los conosco. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na vida de Gisela. Ó Deus, agora será uma nova fase, uma nova etapa, juntamente com Rodolfo. Ser em paz. Ó Deus, sabemos que isso é um privilégio, uma honra que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor esteja abençoando na terça-feira, a chegada do bebê, todo o procedimento, preparação, a mão dos médicos. E ó Deus, em breve estarão com ela no colo e consagrando aqui no altar do Senhor. Pedimos a tua bênção, que tudo concorra para o bem deles, como acabamos de ouvir na tua palavra. E ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem acumulado sobre nós tantas bênçãos, tantos presentes temos recebido, e os nossos filhos são heranças do Senhor. Para tanto, então, abençoa, Senhor Deus, este momento especial na vida do casal. Nós te pedimos e consagramos e abençoamos esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Quando Jó estava na maior crise, depois de perder tudo, depois de ter aquele momento que a gente conhece da palavra, em determinado momento a mulher de Jó virou para ele e falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Está dando tudo errado, você perdeu tudo, cara. Você perdeu tudo. Jó virou para aquela mulher e disse: louca, recebeste o bem de Deus e não receberás o mal. Escuta, para encerrar, nós temos que saber que nós somos de Deus, e o que vem da mão dele para nós é o que nós vamos aceitar. E muitas vezes o não de Deus é corretivo, muitas vezes o não de Deus é diretivo,
Muitas vezes o não de Deus é didático, para a gente aprender muitas coisas, para continuar firmados de uma coisa certa: Ele é um Deus pessoal, e Ele conhece as suas crises pessoais, suas alegrias, suas lutas. E é o texto que eu uso todo domingo à noite, que eu não posso deixar de dizer, é Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal. Vai dar tudo certo. Diga comigo, vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo. Se eu morrer, vai dar mais certo ainda, porque nós estamos indo para a glória. Deus não muda, Ele não falha, e Ele não abandona os seus fiéis. E é por isso que temos que aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele, a cada dia, de adorá-lo em espírito e em verdade. E diga para Deus: Senhor, procura adoradores, acha em mim verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador. Não comece sua semana, não comece seu dia, não comece nada na sua vida sem antes buscar o seu reino. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que o resto eu garanto. O resto Ele garante. Busca primeiro. E ainda que pareça um paredão enorme, intransponível, Deus vai transformar toda maldição em bênção. Ele disse isso através de José, que reportou para os seus irmãos, quando chegaram apavorados: e agora vai dar ruim, José, fica tranquilo. Deus transformou tudo de ruim que vocês fizeram contra mim em bênção. Fica tranquilo. Você não é nem o gatinho feio e nem o gatinho mais lindo do mundo. Coisas ruins acontecem com todo mundo, amém? Então se prepara para ser fiel o tempo todo. Vamos cantar e vamos receber a bênção e retornar para casa. Eu sei que sempre estás comigo. Feche seus olhos e abra o seu coração e diga isso profeticamente. Faça dessa música uma oração. Diga para Deus: eu creio que o Senhor vai transformar toda maldição em bênção. Eu creio. Se é tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga: eu te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que Sempre estás comigo. Ele não larga da nossa mão em momento nenhum. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. mas preciso aprender a confiar. Nós confiamos em ti, Senhor. Eu preciso aprender a descansar Em ti, tu és meu Senhor. todas as coisas.
Dá a mão quem está do seu lado aí, vamos orar. Creia nisso. Creia nisso. Nosso Deus é fiel. Ninguém que se aproxima de Deus e se relaciona com Ele em profundidade vai dizer o contrário. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele espera que sejamos fiéis, mesmo em meio às tribulações, às lutas e às perdas, porque a sua fidelidade e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que muita gente fica louco quando a gente fala algumas verdades bíblicas, porque é ignorante, não conhece. O nosso Deus não muda. Graças a Deus. Graças a Deus Ele não muda. Ele não vai voltar atrás mesmo que você erre. Ele não vai voltar atrás mesmo que você pise na bola. Ele não vai voltar atrás mesmo que você não faça do jeito que Ele quer. É claro que nós vamos tentar fazer de tudo para fazer do jeito dele. Mas se por acaso você errar e a gente não faz isso com intenção, volte atrás, porque Ele está sempre de braços abertos para receber você de volta. Em nome de Jesus. Hoje à noite, traga seu amigo, seu parente, convide, vai buscar. Eu não vou pregar sermão evangelístico para você se converter. Então você precisa trazer alguém para ouvir essa palavra, já orando para que Deus faça a obra. Seja missionário agora à tarde, em nome de Jesus. Liga, manda uma mensagem e depois você vai buscar, né? Marca a pizza no final do culto, alguma coisa. Seja instrumento de Deus, para que as pessoas possam vir ouvir sobre esse Jesus que nós amamos, confiamos e que não muda para a glória dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Glória a Deus.